No funeral do meu marido, o advogado anunciou que a amante herdaria tudo. Meu filho a abraçou e a chamou de mãe. Eu apenas sorri, e tirei o verdadeiro testamento. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A sala estava silenciosa. O cheiro de flores tentava, sem sucesso, esconder o peso da morte. Sentada na primeira fila, meus olhos estavam secos. Depois de 30 anos de casamento com Geraldo, minhas lágrimas haviam secado muito antes de seu coração parar. Como advogado do falecido, Dr. Mendes ajustou seus óculos. Vou agora ler o testamento final do Sr. Geraldo Bastos Rangel. Senti olhares nas minhas costas. 50 pessoas, família, amigos, sócios, todos esperando para ver o que aconteceria com a fortuna da família Rangel. Nossa fazenda de café em Minas Gerais. Os apartamentos em São Paulo. As contas no exterior. Eu, Geraldo Bastos Rangel, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens, propriedades e ativos financeiros para Vitória Campos. Um suspiro coletivo encheu a sala. Não era meu nome. Nunca foi. Uma mulher se levantou dos fundos. Mais jovem, mais bonita. Vitória. A secretária. A amante dos últimos 8 anos. Mas o verdadeiro golpe veio quando meu único filho, Rodrigo, levantou-se, atravessou a sala, e abraçou aquela mulher. Finalmente acabou, mãe, ele disse a ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Finalmente podemos ser uma família de verdade. Mãe? Ele a chamou de mãe? Todos os olhares voltaram-se para mim, esperando lágrimas, gritos, desespero. A pobre dona Jurema Rangel, 63 anos, trocada, traída e agora, deserdada. Eu apenas sorri. Abri minha bolsa preta de veludo, a mesma que Geraldo me deu no nosso 20º aniversário, e tirei um envelope selado. Dr. Mendes, minha voz saiu calma, mais forte do que qualquer um esperava. Acredito que o senhor deveria ler o verdadeiro testamento antes. Os olhos do advogado arregalaram-se. Vitória empalideceu. E meu filho finalmente me olhou, realmente me olhou, pela primeira vez em anos. O que ninguém sabia era que eu tinha guardado muito mais do que minha dignidade durante todos aqueles anos de traição. Eu tinha guardado provas. 25 anos antes, o sol de janeiro esquentava a varanda da nossa casa em Ribeirão Preto. Geraldo sorria, observando nosso filho Rodrigo, de apenas 5 anos, correr pelo jardim. Éramos felizes então, ou pelo menos eu acreditava que éramos. Jurema, Geraldo segurou minha mão. Você acredita que estamos construindo um império? Nosso filho nunca vai precisar se preocupar com dinheiro. Geraldo tinha começado com pouco, filho de um pequeno produtor rural que, através de trabalho duro e alguns contatos políticos, transformou uma propriedade modesta na maior exportadora de café da região. Eu, filha de professores, conheci Geraldo na faculdade de administração. Larguei meus estudos no 3º ano para me dedicar à família e aos eventos sociais que a posição de Geraldo exigia. Um sacrifício que fiz com orgulho. Nossa casa ficava na melhor área da cidade. Tínhamos empregados, carros importados, viagens internacionais. Para o mundo, éramos o casal perfeito. Para Rodrigo, éramos heróis. Mamãe, Rodrigo correu até mim naquela tarde, segurando um desenho. Olha o que eu fiz. Somos nós 3, para sempre juntos. Guardei aquele desenho por décadas. Mesmo quando tudo começou a desmoronar. A primeira mudança veio quando Rodrigo completou 15 anos. Geraldo começou a viajar mais. Reuniões em São Paulo que duravam dias. Congressos no exterior que se estendiam por semanas. Negócios estão crescendo, Jurema, ele explicava, evitando meu olhar. Precisamos expandir para o mercado internacional. Aceitei as explicações. Ignorei os sinais. O perfume diferente. As ligações tarde da noite. O distanciamento. Em uma dessas noites, encontrei Rodrigo chorando no quarto. O que houve, filho? Nada, mãe. Ele secou as lágrimas rapidamente. É só que, vi papai hoje. No shopping. Meu coração apertou. Seu pai está em Londres, filho.
Rodrigo olhou para mim com olhos que já não eram de uma criança. Então por que eu o vi almoçando com uma mulher no shopping? Eles estavam rindo. Ele segurava a mão dela. Naquela noite, quando Geraldo ligou dizendo estar exausto após reuniões em Londres, apenas respondi: descanse, querido. Estaremos aqui quando voltar. O que Geraldo não sabia era que algo havia despertado em mim. Uma dúvida que, uma vez plantada, começaria a crescer como uma semente teimosa, rachando a fachada perfeita da nossa vida. E foi assim que comecei a observar, a anotar, a guardar. Pequenas provas, recibos, datas. Um arquivo de traições que cresceu em silêncio por anos, enquanto eu sorria nos jantares de negócios e festas de aniversário. O que eu não sabia então era que não estava lutando apenas contra uma amante. Estava lutando por algo muito maior que eu ainda não compreendia completamente. O ano em que Rodrigo entrou na faculdade de Direito foi também o ano em que Geraldo contratou Vitória Campos como sua nova assistente pessoal. Uma mulher de 29 anos, cabelos castanhos longos, sorriso estudado e olhos que calculavam tudo. Ela é excelente, Jurema, Geraldo comentou após um jantar em que Vitória compareceu para discutir negócios urgentes. Organizada, inteligente, ambiciosa. Exatamente o que a empresa precisa neste momento de expansão. Aquela foi a primeira vez que a vi. Notei como ela olhava para Geraldo, como sua mão tocava o braço dele por segundos a mais que o necessário. Como ela me analisava, buscando fraquezas. No mesmo mês, Geraldo anunciou que precisaria de um apartamento em São Paulo. Para evitar o trânsito nas viagens de negócio, explicou. Ficarei lá 3 dias por semana. Comecei a notar mudanças sutis. Geraldo perdeu peso, comprou roupas novas, começou a se preocupar com a aparência. Aos 55 anos, de repente queria parecer mais jovem. Numa tarde, recebi uma ligação inesperada. Senhora Rangel. Uma voz desconhecida, feminina. Me chamo Carmen, trabalho no departamento financeiro da empresa do seu marido. Precisamos conversar. Pessoalmente. Nos encontramos numa cafeteria discreta no centro da cidade. Carmen, uma senhora de aproximadamente 60 anos, parecia nervosa. Estou me aposentando mês que vem, depois de 30 anos na empresa, ela explicou. Talvez seja errado o que estou fazendo, mas não posso sair sem contar a verdade. Seu marido está desviando dinheiro há 3 anos. Desviando. Meu coração acelerou. Sim. Contas fantasmas. Apartamentos, carros, joias. Ela deslizou um envelope pela mesa. Tudo no nome de Vitória Campos. Mas tem mais. Ele está planejando transferir as ações da empresa para o nome dela. Isso não é possível. Metade dessas ações são minhas por direito. Teoricamente sim. Mas ele encontrou brechas legais. A senhora assinou procurações nos últimos anos. Meu sangue gelou. Sim, eu havia assinado dezenas de documentos ao longo dos anos. Sempre confiando. Mas por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque meu falecido marido trabalhou a vida toda para seu sogro. Ajudou a construir aquela empresa do nada. E ver tudo ido para as mãos daquela, oportunista. Não é justo. Ao chegar em casa, abri o envelope. Fotos, documentos, comprovantes de transferências milionárias. E algo mais, um teste de paternidade. Minhas mãos tremiam ao ler os resultados. Um filho. Vitória tinha um filho de 5 anos. E Geraldo era o pai. Naquela noite, quando Geraldo ligou dizendo que precisaria ficar mais uma semana em São Paulo, respondi calmamente. Entendo, querido. As crianças dão trabalho mesmo nessa idade. Principalmente quando estão começando a escola. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Do que você está falando, Jurema? Nada importante, Geraldo. Apenas comentando que crianças de 5 anos dão trabalho. Boa noite. Desliguei e olhei para os documentos espalhados na mesa. Pela primeira vez em anos, senti algo além da dor da traição. Senti raiva. E determinação. Na manhã seguinte, marquei uma consulta com o Dr. Peixoto, um advogado de confiança que não tinha conexões com Geraldo. Ele não era da nossa classe social, não frequentava nossos eventos. Um homem simples, honesto, e muito, muito inteligente. O que a senhora pretende fazer? Ele perguntou após analisar os documentos. Lutar, respondi simplesmente. Mas não como ele espera.
O escritório da doutora Berenice Montalvão cheirava a livros antigos e café fresco. Aos 72 anos, ela era uma das contadoras mais respeitadas de Ribeirão Preto, conhecida tanto por sua honestidade quanto por sua discrição. Jurema, querida, ela me serviu uma xícara de café. Conheço sua família há 3 gerações. Seu sogro confiava em mim. Então vou direto ao ponto. Geraldo está preparando o terreno para te deixar sem nada. Como ele pode fazer isso legalmente, Berenice? Usando métodos não tão legais, receio. Ela ajeitou os óculos. Transferências obscuras, ativos escondidos em empresas fantasmas, documentos com sua assinatura que você provavelmente não se lembra de ter assinado. E o que posso fazer? Oficialmente, pouco, até que ele faça um movimento final. Mas extraoficialmente. Ela sorriu, um sorriso de quem já viu muitas batalhas. Podemos preparar nosso contra-ataque. Berenice se tornou minha primeira aliada. O segundo foi seu Jaime, motorista da família há mais de 20 anos, que começou a anotar discretamente todos os lugares onde levava Geraldo. A senhora não merece isso, dona Jurema, ele disse, entregando-me um caderninho com datas, horários e endereços. Minha lealdade à senhora, que sempre me tratou com respeito. O terceiro aliado veio de onde eu menos esperava, dona Zuleide, mãe de Vitória. Ela me procurou num dia chuvoso de março, aparecendo na minha porta sem aviso. A senhora não me conhece, ela disse, nervosa, mas sou mãe de Vitória Campos. Convidei-a para entrar com o coração acelerado. O que aquela mulher queria? Confronto? Dinheiro? Vim porque não aguento mais ver minha filha destruir uma família, ela confessou, aceitando o chá que ofereci. Vitória sempre foi ambiciosa, desde pequena. Mas agora foi longe demais. Por que está me dizendo isso? Ela é sua filha. Sim, e amo minha filha. Mas não aprovo seus métodos. E estou preocupada com meu neto, Miguel. A forma como eles estão criando o menino, ensinando-o a chamar seu marido de pai, mas escondendo do mundo como um segredo sujo. Por que Vitória faria isso? Dinheiro, poder. E... Ela hesitou. Vingança. Vingança? Contra quem? Contra o Sr. Augusto Rangel, pai do seu marido. Meu sogro, falecido há 10 anos, havia sido um homem rigoroso, às vezes cruel nos negócios, mas sempre correto com a família. Vitória é filha de Clarice Campos. Ela trabalhou como empregada na casa dos pais do seu marido nos anos 80. Augusto. Bem, ele abusou de Clarice e quando ela engravidou, pagou para que ela desaparecesse. Minha irmã nunca se recuperou. Morreu quando Vitória tinha 16 anos, mas antes contou toda a verdade. A revelação me atingiu como um tapa. Vitória não era apenas a amante do meu marido. Era também a meia-irmã dele. Seu marido sabe disso? Perguntei, horrorizada. Não. Vitória nunca contou. É parte do jogo dela. Ela quer tudo, a fortuna, a empresa, o reconhecimento. E está usando seu filho, Miguel, como garantia. Enquanto refletia sobre essas revelações, outro jogador entrou no tabuleiro, meu próprio filho, Rodrigo. Após um almoço tenso em que mal trocamos palavras, ele finalmente abordou o assunto que pairava entre nós. Mãe, precisamos conversar sobre o pai. O que tem seu pai, Rodrigo? Ele está reorganizando os negócios da família. E acho que seria melhor se você não complicasse as coisas. Olhei para meu filho, agora um homem de 25 anos, formado em direito, espelhando cada vez mais as expressões e maneirismos do pai. O que exatamente seu pai pediu que você me dissesse, Rodrigo? Ele pareceu surpreso com minha diretividade. Nada específico. Só que, as coisas vão mudar. E que ele quer garantir seu conforto, mas que a empresa precisa de uma nova direção. E você concorda com isso? Pai construiu tudo sozinho, mãe. Ele sabe o que é melhor para o futuro da empresa. Naquele momento, percebi que meu próprio filho havia se tornado meu oponente. Não por maldade, mas por anos de manipulação sutil de Geraldo, que sempre pintou a imagem da mãe dedicada mas incapaz de entender assuntos de homens. O que Rodrigo não sabia, o que nenhum deles sabia, era que a pacata Jurema que eles subestimavam havia passado os últimos meses aprendendo tudo sobre o Império Rangel. Cada contrato, cada propriedade, cada investimento.
E, mais importante, eu havia descoberto algo que nem Geraldo sabia: um testamento anterior de meu sogro, Augusto Rangel, que mudaria tudo. Rodrigo, disse calmamente ao meu filho enquanto ele se preparava para sair. Você já parou para pensar por que seu pai nunca menciona os primeiros anos da empresa? Antes mesmo de você nascer. O que quer dizer? Apenas que histórias têm sempre mais de um lado. E algumas verdades ficam enterradas por muito tempo, até que alguém decide desenterrá-las. Seu olhar confuso foi a última coisa que vi antes dele partir, voltando para o lado que havia escolhido nesta guerra silenciosa. Uma guerra que estava prestes a se tornar muito barulhenta. Era uma quinta-feira quente quando decidi confrontar Geraldo. Escolhi cuidadosamente o momento, um jantar na nossa casa, com apenas nós dois, após ele retornar de uma viagem de negócios de 2 semanas. A mesa estava posta com nossa melhor porcelana. Velas acesas, vinho tinto respirando. Como nos velhos tempos. Que surpresa agradável, comentou Geraldo, parecendo genuinamente impressionado. Alguma ocasião especial? Nosso aniversário de casamento, respondi calmamente, servindo o vinho. Seu rosto empalideceu por um segundo antes de forçar um sorriso. Claro, claro. 31 anos, não é? 30. Corrigi suavemente. Você perdeu o do ano passado. Estava em Campos do Jordão, se não me engano. Jurema, os negócios. Com Vitória e Miguel, interrompi, mantendo o tom calmo enquanto cortava o filé. O clima deve ser agradável lá nessa época do ano. O garfo de Geraldo parou no ar. Seus olhos me estudaram, tentando avaliar exatamente o quanto eu sabia. Não sei do que está falando, ele tentou, mas sua voz falhou levemente. Coloquei meu garfo e faca sobre o prato com delicadeza. Geraldo, estamos casados há 3 décadas. Acha mesmo que não percebi? A questão não é sua infidelidade. É seu plano. Plano? Ele tentou parecer confuso. Transferir os bens da família. Alterar contratos. Preparar um testamento que me deixa sem nada. Usar nosso filho contra mim. Pela primeira vez em anos, vi uma emoção genuína no rosto de Geraldo, surpresa. Seguida rapidamente por algo mais familiar, cálculo. Jurema, sua voz mudou para um tom conciliatório que eu conhecia bem. Você está entendendo tudo errado. Estou apenas protegendo nossos bens. Questões fiscais, você não entenderia. Como não entenderia que Vitória é sua meio-irmã? O vinho que ele bebia desceu pelo caminho errado, provocando uma crise de tosse. Quando se recuperou, seus olhos estavam arregalados. Do que você está falando? Clarice Campos. A empregada que seu pai engravidou e depois mandou embora nos anos 80. Mãe de Vitória. Sua meia-irmã e amante. Mãe do seu filho Miguel. Geraldo levantou-se bruscamente, derrubando a taça. Isso é absurdo. Uma mentira. Tenho provas, Geraldo. Documentos, testemunhas, o teste de DNA que você mesmo fez quando Miguel nasceu. Não para confirmar sua paternidade, mas para garantir que ele não tivesse nenhuma doença genética da família Rangel, não é? Ele ficou em silêncio, a mente claramente processando implicações, buscando saídas. O que você quer, Jurema? Sua voz agora era fria, calculista. Justiça. Não apenas para mim. Para seu filho, nosso filho Rodrigo, que você está manipulando. Para Miguel, uma criança inocente neste jogo doentio. Geraldo riu, um sol sem humor. Você não tem poder nenhum, Jurema. O testamento já está pronto. A transferência dos bens também. Rodrigo está do meu lado. É sua palavra contra a minha, e adivinha quem todos vão acreditar? No empresário respeitado ou na esposa amarga e paranoica? Mantive minha expressão neutra enquanto ele continuava. Posso lhe oferecer um acordo. Um apartamento, uma pensão confortável. Mais do que suficiente para uma mulher da sua idade. Você assina o divórcio, sem escândalos, sem contestações, e segue sua vida. Como sua mãe fez quando seu pai a traiu. Isso o atingiu em cheio. Helena Rangel, minha sogra, havia aceitado calada as traições do marido, morrendo jovem e infeliz. Não me compare à minha mãe, sua voz tremeu levemente. Ela era fraca. Não, Geraldo. Ela era como eu, paciente. A diferença é que minha paciência acabou. Levantei-me e caminhei até a estante, pegando um envelope grosso.
Aqui está minha contraproposta. Você desfaz as transferências fraudulentas, reescreve o testamento de forma justa, ou estas provas vão para a Polícia Federal, a Receita Federal, e todos os sócios internacionais. Joguei o envelope na mesa. Fotos, documentos, comprovantes de sonegação fiscal, contratos com cláusulas ilegais. Geraldo abriu o envelope com mãos que agora tremiam visivelmente. Enquanto passava pelos documentos, seu rosto alternava entre palidez e rubor de raiva. Você não seria capaz, ele finalmente disse. Destruiria o nome da família. A herança de Rodrigo. Para proteger o que é justo? Sim, eu seria. Ele se levantou abruptamente, socando a mesa. Você não vai ganhar esta guerra, Jurema. Não contra mim. A guerra já começou, Geraldo. E você nem percebeu que está lutando contra um exército, não apenas contra mim. Ele saiu batendo a porta, levando o envelope. Eu permaneci sentada, terminando meu vinho calmamente. O que Geraldo não sabia era que aqueles documentos eram apenas cópias. Os originais estavam seguros em vários lugares. E que meu verdadeiro plano estava apenas começando. No dia seguinte, Rodrigo apareceu na minha porta, furioso. O que você fez, mãe? Pai está arrasado. Sentiu-se traído, foi? Perguntei suavemente. Imagine como eu me senti por 8 anos. 3 dias após o confronto com Geraldo, recebi a visita inesperada de Gustavo Pimentel, antigo sócio do meu sogro e padrinho de Geraldo. Aos 83 anos, seu Gustavo raramente saía de sua fazenda no interior, preferindo a companhia de seus cavalos à das pessoas. Jurema, ele disse ao entrar na sala de estar, apoiando-se em sua bengala de madeira entalhada, ouvi que finalmente descobriu a verdade sobre Augusto e a empregada. Ofereci-lhe um café, que ele recusou, preferindo um copo de cachaça artesanal que sempre mantínhamos para suas raras visitas. O senhor sabia? Perguntei, observando suas mãos enrugadas segurarem o copo com firmeza surpreendente. Todos sabíamos, querida. Era outro tempo. Os homens poderosos. Ele suspirou. Achavam que tinham direito a tudo e todos. E ninguém fez nada. Helena, mãe de Geraldo, tentou. Exigiu que Augusto reconhecesse a criança, desse um futuro digno a ela. Foi a única briga séria que vi entre os dois. O que aconteceu? Augusto ameaçou tirar tudo dela, inclusive Geraldo, que na época tinha apenas 8 anos. Naquele tempo, a justiça dava razão aos homens. Helena não tinha escolha. Seu Gustavo tomou um gole de cachaça antes de continuar. Mas Helena era esperta. Mais do que Augusto imaginava. Ela começou a guardar dinheiro em uma conta secreta. Todo mês, uma pequena quantia. Com minha ajuda, ela investiu esse dinheiro. Quando morreu, havia uma pequena fortuna. E o que aconteceu com esse dinheiro? Foi para um fundo fiduciário, administrado por mim, com instruções específicas. O dinheiro deveria ir para Clarice Campos e sua filha. Mas quando fui procurá-las, Clarice já havia falecido e Vitória, com apenas 18 anos, recusou o dinheiro. Disse que não queria caridade, queria justiça. Então o dinheiro ainda existe? Sim. Cresceu consideravelmente nos últimos anos. E segundo as instruções de Helena, se Vitória recusasse, o dinheiro deveria ser mantido para o próximo herdeiro Rangel que precisasse de proteção contra a ganância da família. Ele colocou sobre a mesa uma pasta antiga de couro. Jurema, Helena sempre admirou sua dignidade. Ela me pediu para lhe entregar isto se algum dia Geraldo seguisse os passos do pai. Dentro da pasta encontrei documentos bancários, certidões antigas e um testamento holográfico de Helena Rangel, escrito de próprio punho. Junto havia uma carta endereçada a mim, datada do mês antes de sua morte. Com mãos tremendo, li suas palavras. Querida Jurema, se está lendo isto, meus temores se confirmaram. Geraldo se tornou como o pai. Peço perdão por não ter sido forte o suficiente para quebrar este ciclo. Mas você pode ser. O dinheiro deste fundo não é uma herança, é uma arma. Use-a com sabedoria para proteger aqueles que Augusto e talvez Geraldo tentaram destruir. Inclusive você mesma. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ler. Quanto? Perguntei a Gustavo. Hoje? Aproximadamente 20 milhões de reais. A soma era significativa, mas nem de longe comparável ao Império Rangel, avaliado em centenas de milhões.
Não é sobre dinheiro, Gustavo comentou, como se lesse meus pensamentos. É sobre verdade e justiça. Helena queria que a verdade viesse à tona um dia. Por que me mostrar isso agora? Porque Geraldo veio me ver ontem. Está planejando algo drástico, Jurema. Falou em transferir tudo para fora do país, em nome de Vitória e do menino. Mencionou que você não seria um problema por muito tempo. Ponto. Um calafrio percorreu minha espinha. Isso soa como uma ameaça. Conheço aquele tom. É o mesmo que Augusto usava quando alguém atravessava-se o caminho. E ninguém que o ouviu saiu ileso. Gustavo levantou-se com dificuldade. Use a arma que Helena lhe deixou, Jurema. E tenha cuidado. Após sua saída, examinei cuidadosamente cada documento. O testamento de Helena especificava claramente: o dinheiro poderia ser usado para corrigir injustiças perpetradas pela ganância dos homens Rangel. Naquela noite, telefonei para Dona Zuleide, tia e tutora legal de Vitória após a morte de sua mãe. Preciso encontrar sua sobrinha, disse sem rodeios. É sobre Helena Rangel. Helena. A surpresa na voz de Zuleide era evidente. Por quê? Porque ela deixou uma herança. Não para a Vitória, mas para a verdade. 2 dias depois, em uma confeitaria discreta no centro da cidade, encontrei-me face a face com a mulher que estava destruindo minha família. Vitória era ainda mais bonita de perto. Traços finos que lembravam vagamente os Rangel, olhos astutos, postura elegante. Por que quis me encontrar, senhora Rangel? Sua voz era educada, mas fria. Para lhe mostrar isto, deslizei sobre a mesa uma pasta contendo cópias dos documentos de Helena. Enquanto Vitória lia, observei suas expressões mudarem: surpresa, descrença, e finalmente, algo que parecia ser dor genuína. Ela tentou nos ajudar. Vitória murmurou, quase para si mesma. Helena sofreu tanto quanto sua mãe, de maneiras diferentes. Ambas vítimas do mesmo homem. Por que está me mostrando isso? Para despertar minha compaixão? Para que eu desista de Geraldo e do que é meu por direito? Não, respondi calmamente. Para que entenda que está se vingando da pessoa errada. Geraldo não sabia sobre você. E está usando seu filho, Miguel, exatamente como Augusto usou Geraldo, como peão em um jogo de poder. Vi algo mudar nos olhos dela, uma hesitação, um lampejo de dúvida. Geraldo sabe que você é sua meia-irmã, Vitória. E não se importa. O que isso diz sobre o homem com quem você planeja passar o resto da vida? Ela empalideceu. Como ele descobriu? Eu contei. E sabe qual foi a reação dele? Preocupação com o escândalo, não com o fato de estar em um relacionamento incestuoso ou com o bem-estar do próprio filho. Vitória ficou em silêncio por vários minutos, seus dedos acariciando inconscientemente a foto de Helena anexada aos documentos. O que você quer de mim? Perguntou finalmente. A verdade. Para meu filho Rodrigo, que está sendo manipulado pelo pai. Para Miguel, que merece conhecer sua verdadeira história. E para você mesma, Vitória. Vingança não traz paz. Você não entende, ela disse, a voz subitamente embargada. Minha mãe morreu de coração partido. Humilhada, abandonada. Eu entendo mais do que você imagina, respondi suavemente. Estou casada há 30 anos com um homem que nunca realmente me amou. Sei o que é ser invisível dentro da própria casa. Nossos olhares se encontraram, 2 mulheres feridas pelo mesmo legado de mentiras. Tenho um plano, disse a ela. Um que pode trazer justiça para todos nós, inclusive para Helena e Clarice. Mas precisarei da sua ajuda. Por que eu ajudaria você? Não é por mim. É por Miguel. E pela memória de sua mãe. Vitória respirou fundo, enxugando discretamente uma lágrima. O que você propõe? A proposta que fiz à Vitória era arriscada. Precisávamos expor a verdade sobre os Rangel, toda a verdade, mas de uma forma que protegesse os inocentes, principalmente as crianças, Miguel e meus netos que ainda nem existiam. Nossa improvável aliança começou a tomar forma, mas enfrentamos um obstáculo imediato. Geraldo havia acelerado seus planos. Ele está transferindo tudo, Vitória me informou durante um encontro secreto no Jardim Botânico. Contas offshore, propriedades sendo vendidas rapidamente abaixo do valor de mercado. Está desesperado. E Rodrigo? Está ajudando. Geraldo convenceu de que você enlouqueceu, que está tentando destruir o legado da família por ciúmes.
O envolvimento do meu filho doía mais que qualquer traição de Geraldo. Rodrigo, que eu embalei em meus braços, que ensinei a ler, que protegi das explosões de raiva do pai. Agora era meu adversário. Precisamos agir rápido, concluí. Nossa primeira ação foi contatar o Dr. Peixoto para impetrar medidas cautelares impedindo a transferência ou venda de bens. Mas Geraldo tinha juízes em seu bolso. 3 liminares foram negadas em tempo recorde. Foi quando recebi a visita inesperada de Carla Menezes, ex-secretária de Geraldo, afastada há 2 anos por reestruturação. Dona Jurema, ela parecia nervosa, olhando constantemente sobre o ombro mesmo dentro da minha sala. Vim porque não aguento mais guardar isso. Ela entregou-me um pendrive. São gravações. Reuniões do Sr. Geraldo com pessoas, influentes. Políticos, juízes, fiscais. Coisas que a senhora precisa saber. Por que está me dando isso agora, Carla? Porque ele me destruiu. Quando me mandou embora, espalhou rumores de que eu roubava da empresa. Nunca mais consegui emprego decente. E agora? Ela hesitou. Ouvi que ele planeja algo contra a senhora. Algo grave. Após sua saída, assisti horrorizada às gravações. Subornos explícitos, ameaças veladas, acordos ilícitos. Geraldo era muito pior do que eu imaginava. Na mesma noite, ocorreu o primeiro incidente. Voltando do mercado, percebi que os freios do meu carro não respondiam. Por sorte, consegui controlar o veículo usando o freio de mão e evitei um acidente grave. O mecânico foi claro: os cabos do freio foram cortados, dona. Isso não foi acidente. 2 dias depois, recebi uma intimação. Geraldo estava pedindo minha interdição judicial, alegando instabilidade mental e comportamento paranoico que colocava em risco o patrimônio familiar. Como prova, anexou fotos minhas conversando com Vitória, com seu Gustavo, com o Dr. Peixoto. Estávamos sendo seguidos. O mais devastador: a petição tinha a assinatura de Rodrigo como testemunha da minha suposta insanidade. Naquela noite, chorei como não chorava há anos. Não pelo dinheiro, não pelo casamento falido, mas pelo filho que eu havia perdido para as mentiras do pai. Berenice tentou me consolar. Ele é jovem, Jurema. Está sendo manipulado. Quando souber a verdade. E se for tarde demais? Geraldo está jogando para vencer a qualquer custo. O golpe final veio na forma de uma notícia. Geraldo havia sofrido um pequeno acidente e estava hospitalizado. Rodrigo me ligou, a voz fria. Pai teve um princípio de infarto. Está estável, mas os médicos recomendam repouso absoluto. Ele pediu para avisar que adiará a audiência de interdição. Um gesto de boa vontade, disse ele. Posso visitá-lo? Perguntei, ainda mãe, ainda esposa, apesar de tudo. Ele não quer vê-la, mãe. Disse que sua presença só pioraria seu estado. A dor da rejeição do meu próprio filho era quase física. Depois de desligar, fiquei sentada na escuridão da sala por horas, contemplando a ruína da minha família. Foi quando recebi uma mensagem anônima no celular: Hospital Santa Clara, quarto 305. Não é infarto. Ele está escondendo algo. Vá agora. O remetente desconhecido só podia ser alguém de dentro do círculo de Geraldo. Alguém que havia decidido me ajudar. Contra todos os conselhos de prudência, dirigi até o hospital. Usando o conhecimento de anos como esposa de um paciente VIP, consegui entrar sem ser anunciada. Ao me aproximar do quarto 305, ouvi vozes. Geraldo não estava sozinho, nem parecia doente. Estava tendo uma reunião. Assim que a interdição for aprovada, transferimos tudo. Ela fica sob tutela do Rodrigo, que obviamente seguirá nossas orientações. Em 6 meses, declaramos que ela precisa de tratamento especializado no exterior. Ela desaparece, nós seguimos em frente. Era a voz do Dr. Mendes, o advogado da família. A resposta veio de Geraldo, forte e clara, sem qualquer sinal de fragilidade cardíaca. O juiz Fontes já garantiu a aprovação. É questão de dias. E se ela tentar alguma coisa com aqueles documentos que mencionou? Perguntou uma terceira voz que não reconheci. Que documentos? Respondeu Geraldo com uma risada. Será a palavra de uma mulher interditada por insanidade contra um empresário respeitado. Quem acreditaria nela? Senti o sangue gelar. Não era apenas meu dinheiro ou meu casamento que estavam em jogo. Era minha liberdade, minha sanidade,
minha própria existência. Recuei silenciosamente, o coração martelando no peito. Ao virar o corredor, dei de cara com a última pessoa que esperava ver ali, meu filho Rodrigo. Por um momento, ficamos paralisados, olhando um para o outro. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fui mais rápida. Você sabia sobre o plano deles para me internar à força. A expressão de choque genuíno no rosto dele foi resposta suficiente. Rodrigo não sabia. Mãe, do que você está falando? Ouça você mesmo, sussurrei, apontando para o quarto. Seu pai não teve infarto. Está planejando me fazer desaparecer, com sua ajuda. Vi a dúvida em seus olhos. O filho leal lutando contra a crescente suspeita. Por favor, filho. Apenas ouça. Hesitante, Rodrigo aproximou-se da porta entreaberta. Ficou ali por menos de um minuto antes de recuar, o rosto pálido. Isso não pode. Ele murmurou. Pai nunca faria. Naquele momento, a porta do quarto se abriu completamente, revelando Geraldo, Dr. Mendes e um homem que reconheci como o juiz Fontes. Rodrigo. Geraldo parecia surpreso. Então seus olhos pousaram em mim, e a surpresa transformou-se em fúria. Jurema, o que você está fazendo aqui? Antes que pudesse responder, Rodrigo deu um passo à frente, colocando-se entre mim e seu pai. O que está acontecendo, pai? O que ouvi sobre fazer mamãe desaparecer? O corredor do hospital ficou imerso em um silêncio tenso. Vi algo mudar nos olhos do meu filho, uma certeza dolorosa substituindo anos de confiança cega. Rodrigo, Geraldo tentou, sua voz agora suave, conciliatória. Sua mãe não está bem. Você mesmo testemunhou seu comportamento errático. Responda minha pergunta, a voz de Rodrigo tremeu. O que quis dizer com fazê-la desaparecer? Foi nesse momento crítico, com meu mundo desmoronando e se reconstruindo simultaneamente, que Geraldo cometeu seu erro fatal. Filho, há coisas que precisam ser feitas pelo bem maior da família. Sua mãe se tornou um obstáculo. Às vezes, sacrifícios são necessários. A frieza daquelas palavras atingiu Rodrigo como um tapa. Vi meu filho recuar um passo, depois outro, até estar ao meu lado. Rodrigo, chamou Geraldo, estendendo a mão, percebendo tarde demais o que havia feito. Vamos, mãe. Rodrigo pegou minha mão, sua voz agora firme. Temos muito o que conversar. Enquanto nos afastávamos, ouvi Geraldo gritar. Se sair com ela, está fora do testamento. Fora da empresa. Fora da família. Rodrigo parou, olhou para trás uma última vez, e respondeu. Acho que acabei de descobrir quem é realmente minha família. Saímos do hospital em silêncio, mão na mão como quando ele era pequeno. Dentro do carro, as lágrimas finalmente vieram, as dele, as minhas, anos de mentiras e manipulações sendo lavados pela verdade. Me perdoa, mãe, ele soluçou. Eu não sabia, não queria acreditar. Eu sei, filho, respondi, segurando seu rosto entre minhas mãos. Eu sei. O que nem Geraldo nem eu sabíamos era que este momento de reconciliação seria brutalmente interrompido. Na manhã seguinte, quando nos preparávamos para reunir nossas evidências com Dr. Peixoto, recebemos a notícia. Geraldo Rangel havia sido encontrado morto em seu quarto de hospital. O telefonema chegou às 7h43 da manhã. Rodrigo atendeu, ainda sonolento no sofá onde havia dormido após nossa longa conversa na noite anterior. Como assim, morto? Sua voz me acordou imediatamente. Quando? Como? Levantei-me do meu quarto, o coração acelerado. Rodrigo desligou o telefone, o rosto pálido. Era Dr. Mendes. Pai foi encontrado sem vida pela enfermeira da manhã. Aparentemente, um ataque cardíaco fulminante. Meu Deus, sussurrei, sentando-me lentamente. Apesar de tudo, 30 anos de casamento não se apagam em dias. Senti uma dor complexa, mistura de luto, alívio e culpa por sentir alívio. Precisamos ir ao hospital, disse Rodrigo, já procurando as chaves do carro. No hospital, encontramos uma cena inesperada. Dr. Mendes conversava intensamente com 2 policiais. Ao nos ver, sua expressão mudou. A viúva inconsolável finalmente chegou. Seu tom era de desprezo mal disfarçado. E o filho pródigo, que ontem traiu o pai e hoje vem chorar sua morte. O que está acontecendo? Perguntei, ignorando a provocação. Um dos policiais se aproximou. Senhora Rangel?
Sou o delegado Assis. Precisamos fazer algumas perguntas sobre a morte de seu marido. Perguntas? Não foi um ataque cardíaco? Inicialmente, parecia, respondeu o delegado. Mas a enfermeira notou algumas inconsistências. Marcas no pescoço, sinais de luta. Estamos tratando como morte suspeita até que a autópsia seja concluída. Senti o chão sumir sob meus pés. Rodrigo me amparou antes que eu caísse. Está insinuando que meu pai foi assassinado? Ele perguntou, incrédulo. É uma possibilidade que estamos investigando, respondeu o delegado. E, dadas as circunstâncias, precisamos saber onde vocês estavam entre meia-noite e 5 da manhã. Está nos tratando como suspeitos. A indignação de Rodrigo era palpável. Estamos coletando informações de todas as partes envolvidas. O delegado manteve o tom profissional. Especialmente considerando a discussão acalorada que testemunhas relataram ter ocorrido neste mesmo hospital ontem à noite. Percebi o olhar triunfante de Dr. Mendes ao fundo. Ele já havia plantado a semente da suspeita contra nós. Estivemos em casa a noite toda, respondi firmemente. Rodrigo dormiu no sofá da sala. Conversamos até tarde, mas não saímos da casa. Podem comprovar isso. As câmeras de segurança do condomínio, respondeu Rodrigo prontamente. Registram todas as entradas e saídas. O delegado anotou a informação. Verificaremos. Por enquanto, peço que não deixem a cidade. Enquanto ele se afastava, Dr. Mendes se aproximou, sorrindo friamente. Que conveniente, não? Geraldo ameaça interditar você, e subitamente morre antes de concluir o processo. Com o filho agora ao seu lado, tudo resolvido. Tenha cuidado com suas insinuações, doutor, advertiu Rodrigo. Oh, não são insinuações, respondeu Mendes. A polícia está apenas começando a investigar. Mas não se preocupem com o funeral. Já está tudo providenciado. Amanhã às 14 horas, no cemitério Jardim da Paz. Depois que ele se afastou, Rodrigo murmurou: tem algo muito estranho acontecendo. Por que tanta pressa com o funeral? A polícia nem liberou o corpo ainda. Porque eles estão escondendo algo, respondi, uma súbita clareza atravessando minha confusão. Vamos, precisamos falar com o Dr. Peixoto agora mesmo. No escritório do advogado, expus minhas suspeitas. Acredito que Mendes está usando a morte de Geraldo para nos incriminar e invalidar qualquer contestação que possamos fazer ao testamento fraudulento. É possível, concordou o Dr. Peixoto. Mas precisamos de provas. E se? Rodrigo hesitou. E se não foi natural? E se alguém realmente matou meu pai? A pergunta pairou no ar, pesada, terrível. Quem se beneficiaria mais com a morte de Geraldo neste momento? Perguntou o Dr. Peixoto. Vitória, respondeu Rodrigo imediatamente. O Dr. Mendes sugere. Ele tem procuração para administrar os bens de Geraldo. Com ele morto, Mendes teria controle total até que o testamento fosse homologado. Ou ainda, acrescentou o Dr. Peixoto, alguém que soubesse dos negócios ilícitos de Geraldo e temia ser exposto. Passamos as horas seguintes elaborando nossa estratégia. Não poderíamos simplesmente negar o testamento que Geraldo havia preparado. Precisávamos de uma abordagem mais sofisticada. O testamento holográfico de Helena, sugere. E as provas dos desvios de Geraldo. Podemos contestar a validade do testamento atual com base na coação e fraude. Precisaremos mais do que isso, respondeu o Dr. Peixoto. Precisamos do testamento original de Augusto Rangel. Aquele que foi escondido quando ele morreu. Como saberemos onde procurar? Perguntou Rodrigo. Seu Gustavo, respondi. Ele era o melhor amigo de Augusto. Se alguém sabe, é ele. Naquela mesma tarde, dirigimos até a fazenda de seu Gustavo, a 2 horas da cidade. O ancião nos recebeu na varanda, como se estivesse nos esperando. Soube da morte de Geraldo, disse ele, dispensando formalidades. Não direi que sinto muito, pois mentiria. O que procuram aqui? O testamento original de Augusto Rangel, respondi diretamente. O senhor sabe onde está? Seu Gustavo me estudou longamente, depois olhou para Rodrigo. Por que acha que existe tal documento? Porque Helena mencionou em sua carta. Disse que Augusto, em um momento de consciência, quis reparar seus erros. O velho suspirou, levantando-se com dificuldade. Sigam-me.
Ele nos conduziu até uma pequena capela na propriedade. No altar simples, removeu um ladrilho solto, revelando uma pequena caixa de metal. Augusto me deu isto uma semana antes de morrer. Disse que era sua apólice de seguro caso Geraldo tentasse destruir seu verdadeiro legado. Ele me entregou a caixa. Prometi que só a entregaria à pessoa certa, no momento certo. Dentro, encontramos um testamento datado de 2 semanas antes da morte de Augusto, reconhecido em cartório e juridicamente válido. Nele, Augusto deixava 40% de seus bens para Geraldo, 40% para minha filha biológica Vitória Campos, 10% para Helena e 10% para uma fundação de apoio a mães solteiras. Mais importante, incluía uma cláusula crucial: se meu filho Geraldo tentar impedir, por qualquer meio, que minha filha Vitória receba sua parte, toda sua herança será revertida para a Vitória e a fundação em partes iguais. Geraldo sabia disto? Perguntou Rodrigo, atônito. Não, respondeu seu Gustavo. Augusto morreu antes de revelar a verdade. E Helena decidiu proteger Geraldo da verdade, esperando que ele se tornasse um homem melhor que o pai. Infelizmente, ele se tornou igual ou pior, completei. De volta à cidade, combinamos nossa estratégia final com o Dr. Peixoto. No funeral, quando o testamento fraudulento de Geraldo fosse mencionado, apresentaríamos o original de Augusto, que legalmente tinha precedência sobre qualquer disposição posterior de Geraldo sobre os mesmos bens. E quanto à investigação da morte? Perguntou Rodrigo, ainda perturbado. Deixemos a polícia fazer seu trabalho, respondi. Nossa prioridade é proteger o que é legítimo e expor a verdade. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada de Vitória. Jurema, precisamos conversar antes do funeral. É sobre Miguel. Concordamos em nos encontrar no Parque Central, um local público onde seria difícil sermos surpreendidas. Vitória chegou com o pequeno Miguel, um menino de 5 anos com os inconfundíveis olhos dos Rangel. Ele correu para os brinquedos enquanto conversávamos. Geraldo me ligou na noite em que morreu, ela revelou, a voz trêmula. Estava furioso. Disse que havia descoberto que somos meio-irmãos e me acusou de tê-lo enganado. Ameaçou tirar Miguel de mim, dizer que eu era uma mãe inapta. Você estava no hospital naquela noite? Não. Seus olhos se arregalaram. Jamais. Fiquei em casa com Miguel. Tenho como provar. Meu porteiro, as câmeras do prédio. Acreditei nela. O desespero em seus olhos era genuíno. Vitória, encontramos o testamento original de Augusto Rangel. Você é a herdeira legítima de 40% da fortuna original. Ela ficou em silêncio, processando a informação. O que pretende fazer? Perguntou finalmente. Apresentar o testamento no funeral, quando o Dr. Mendes tentar validar o falso. Mas preciso saber, você está comigo nisso? Inclusive sobre revelar publicamente que você e Geraldo eram irmãos. Ela olhou para Miguel, brincando alegremente, alheio às conspirações dos adultos. Sim, respondeu finalmente. Por Miguel. Pela minha mãe. Pela sua sogra Helena, que tentou nos ajudar. E ela hesitou. Por você, Jurema. Que teve a coragem que ninguém mais teve. Selamos nosso acordo ali mesmo. 2 mulheres unidas pelo sofrimento causado pelo mesmo homem, agora determinadas a encerrar-se o legado de mentiras. O funeral seria no dia seguinte. O palco estava montado para a revelação final. O que não sabíamos era que Dr. Mendes também tinha um último as na manga, um que poderia destruir tudo. O dia do funeral amanheceu com uma chuva fina e persistente. O cemitério Jardim da Paz, com suas árvores centenárias e jazigos imponentes, parecia ainda mais solene sob o céu cinzento. Cheguei cedo, acompanhada por Rodrigo e Dr. Peixoto. Nosso plano era simples: esperar o momento em que Dr. Mendes anunciasse o falso testamento e então apresentar o documento original de Augusto Rangel, expondo toda a verdade. O caixão de Geraldo, fechado por recomendação médica devido às condições do corpo, ocupava o centro da capela. Flores caras em arranjos ostentosos cobriam parte do recinto, uma última demonstração do poder e influência dos Rangel. Aos poucos, o local foi enchendo. Políticos, empresários, figuras importantes da sociedade. Muitos me cumprimentavam com abraços ensaiados e condolências vazias. Eu sabia que, nos bastidores, especulavam sobre a misteriosa morte de Geraldo e meu possível envolvimento. Vitória chegou discretamente,
sentando-se na última fileira com o pequeno Miguel. Nossos olhares se cruzaram brevemente, um acordo silencioso reafirmado. Dr. Mendes entrou por último, acompanhado por 2 homens que reconheci como advogados associados ao seu escritório. Ele me encarou com um sorriso frio antes de tomar seu lugar próximo ao púlpito. A cerimônia seguiu o protocolo típico. Um padre falou sobre a fragilidade da vida, colegas de trabalho elogiaram a visão empresarial de Geraldo, um político local mencionou suas contribuições para a cidade. Ninguém falou sobre o marido, o pai, o homem, porque poucos realmente o conheciam além da fachada. Quando os discursos formais terminaram, Dr. Mendes levantou-se e caminhou até o púlpito. Amigos, família, ele começou, sua voz assumindo um tom solene, estamos aqui não apenas para nos despedir de Geraldo Rangel, mas para honrar seu último desejo. Como advogado pessoal e executor testamentário, tenho a responsabilidade de comunicar suas disposições finais. Senti Rodrigo tensionar ao meu lado. Era nosso deixa. Antes da leitura formal que ocorrerá em meu escritório, continuou Mendes, gostaria de anunciar que, seguindo instruções específicas de Geraldo, sua esposa Vitória Campos Rangel será a herdeira principal de seus bens. Um murmúrio percorreu a capela. Esposa? Vitória e Geraldo haviam se casado secretamente? Antes que pudéssemos reagir, Mendes prosseguiu. Sim, amigos, o que poucos sabiam é que, após sua separação da senhora Jurema, Geraldo oficializou sua união com Vitória há 3 anos, em uma cerimônia discreta no exterior. Senti como se tivesse levado um soco. Olhei para Vitória, esperando ver a mesma surpresa em seu rosto, mas o que vi me gelou. Ela estava calma, assentindo levemente. Agora, continuou Mendes, gostaria de convidar Miguel, filho legítimo de Geraldo e Vitória, para uma última homenagem ao pai. O pequeno Miguel levantou-se, conduzido gentilmente por Vitória até o caixão, onde depositou um desenho infantil. A cena comoveu muitos presentes, que murmuravam sobre a família secreta e a pobre ex-esposa abandonada. Rodrigo segurou minha mão com força. Isso não estava no plano, mãe. O que fazemos? Doutor Peixoto, mantendo a calma profissional, sussurrou, continuamos. A verdade é ainda mais importante agora. Quando Mendes terminou seu discurso manipulador, levantei-me. O silêncio caiu sobre a capela enquanto caminhava lentamente até o púlpito. Podia sentir os olhares, ouvir os sussurros. A viúva traída, a mulher abandonada, provavelmente vinha fazer uma cena embaraçosa. Obrigada, Dr. Mendes, por sua criativa interpretação dos fatos, comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. E felizmente, preciso corrigir algumas imprecisões. Retirei da bolsa o envelope contendo o testamento de Augusto Rangel. Este é o testamento original de Augusto Rangel, pai de Geraldo, reconhecido em cartório e juridicamente válido. Nele, fica claro que 40% da fortuna Rangel pertence legitimamente a Vitória Campos, não como esposa de Geraldo, mas como sua meia-irmã. O choque foi instantâneo. Exclamações, olhares horrorizados, pessoas se levantando. Sim, continuei. Vitória é filha de Augusto Rangel com uma empregada da família. O que torna-se o suposto casamento com Geraldo não apenas uma fraude, mas um relacionamento incestuoso. Vitória levantou-se abruptamente, o rosto contorcido em uma expressão que não consegui decifrar. Era raiva, vergonha, medo. Isso é absurdo, gritou Dr. Mendes, tentando recuperar o controle. Uma mentira desesperada de uma mulher abandonada. Tenho provas, respondi calmamente, retirando outro envelope da bolsa. Testes de DNA, depoimentos, o testamento holográfico de Helena Rangel confirmando os fatos. A confusão se instalou na capela. Pessoas discutindo, algumas saindo apressadamente para evitar o escândalo, outras aproximando-se para ouvir melhor. Foi então que Vitória caminhou até o centro, pegando Miguel no colo. É verdade, sua voz cortou o tumulto como uma lâmina. Sou filha de Augusto Rangel. Descobri isso quando tinha 16 anos, através de cartas que minha mãe deixou. Seu olhar encontrou o meu, não com raiva, mas com uma resolução sombria. O que Jurema não sabe é que Geraldo também descobriu a verdade. Há 3 anos. E não se importou. Ela colocou Miguel no chão e caminhou até o caixão, abrindo-o apesar dos protestos dos funcionários da funerária. Vejam o grande Geraldo Rangel, disse ela, sua voz carregada de amargura.
O homem que sabia estar em um relacionamento com a própria irmã e continuou, porque poder e dinheiro eram mais importantes que qualquer moralidade. Naquele momento, os presentes puderam ver o corpo de Geraldo, e muitos recuaram chocados. Seu rosto, mesmo com a maquiagem funerária, mostrava claramente marcas de violência. Geraldo não morreu de ataque cardíaco, continuou Vitória. Foi assassinado. E sabem por quem? Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Vitória apontou diretamente para Dr. Mendes. Por ele. O fiel advogado que forjou um falso casamento, que ajudou a esconder a verdade, que ameaçou tirar meu filho de mim quando percebeu que eu estava me aproximando de Jurema. Dr. Mendes empalideceu, recuando. Isso é loucura. Ela está delirando. Tenho provas, respondeu Vitória, retirando um telefone do bolso. Gravei nossa última conversa, quando você me ameaçou. Quando disse que Geraldo estava se tornando um problema que precisava ser resolvido permanentemente. O delegado Assis, que observava a cena do fundo da capela, aproximou-se rapidamente, fazendo um gesto para dois policiais à paisana que o acompanhavam. Acredito que precisamos continuar esta conversa na delegacia, disse ele, colocando-se entre Mendes e Vitória. O caos se instalou. Dr. Mendes tentou fugir, sendo contido pelos policiais. Convidados saíam apressadamente, alguns já ao telefone, espalhando o escândalo. Jornalistas que cobriam o funeral do proeminente empresário agora tinham uma história muito maior em mãos. Em meio à confusão, Rodrigo se aproximou de mim, o rosto pálido. Mãe, você sabia disso? Que Vitória estava nos traindo também? Não, respondi sinceramente. Acreditei que estávamos juntas nisso. Vitória, ainda próxima ao caixão, olhou para nós. Por um momento, vi algo em seus olhos, não triunfo, mas uma tristeza profunda. Não os traí, disse ela, aproximando-se com Miguel pela mão. Apenas segui o plano original. Expor toda a verdade, inclusive sobre Mendes. Mas o casamento? Você e Geraldo realmente? Não, ela interrompeu. Isso foi invenção de Mendes. Mas deixei que ele pensasse que eu estava em seu jogo, para descobrir até onde ele iria. Ela se virou para o pequeno Miguel. Filho, vá com a senhora Jurema um momento. Sim? Preciso falar com o delegado. Para minha surpresa, o menino veio até mim sem hesitar, pegando minha mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você parece com a vovó Helena, disse ele, olhando para o medalhão que eu usava, um presente de Helena anos atrás. Mamãe tem uma foto dela. Enquanto Vitória falava com o delegado, mostrando evidências em seu celular, Rodrigo se ajoelhou ao lado de Miguel. Oi, campeão, disse ele suavemente. Eu sou Rodrigo. Eu sei, respondeu Miguel com a simplicidade das crianças. Você é meu sobrinho. Mamãe me explicou o nosso complicado quebra-cabeça familiar. Rodrigo olhou para mim, surpreso com a perspicácia do menino. Naquele momento, percebi algo importante. Miguel não era apenas filho de Geraldo ou sobrinho de Rodrigo. Ele era, acima de tudo, uma criança inocente em meio a uma história de traições e mentiras. Uma criança que merecia muito mais do que carregar o fardo dos erros dos adultos. O delegado Assis se aproximou, enquanto Mendes era conduzido para fora pelos policiais. Senhora Rangel, precisaremos de seus depoimentos. De todos vocês. Parece que temos um caso de homicídio com premeditação nas mãos. Assenti, ainda processando tudo o que havia acontecido. O funeral que deveria ser uma despedida e um acerto de contas tinha se transformado em algo muito maior. O desmantelamento de décadas de mentiras e o início de uma investigação criminal. Quando os policiais já conduziam Dr. Mendes para fora da capela, ele gritou, olhando diretamente para mim. Você não entende, Jurema? Tudo isso foi ideia dele. Geraldo planejou sua própria morte para incriminar você. Pergunta para seu querido filho. Pergunta com quem ele estava na noite do assassinato. Olhei para Rodrigo, que empalideceu visivelmente. Filho. Seu silêncio foi a resposta mais dolorosa que eu poderia receber. 3 semanas após o funeral que se transformou em escândalo nacional, encontrei-me sentada no escritório do delegado Assis, ouvindo revelações que, mesmo depois de tantas traições, ainda conseguiam me ferir. As câmeras de segurança do hospital confirmam, explicou ele, deslizando algumas fotos sobre a mesa. Seu filho entrou no hospital às 2h17 da madrugada, saindo às 2h43.
Coincide exatamente com o horário estimado da morte de Geraldo. Olhei para as imagens em preto e branco. Rodrigo, meu filho, entrando furtivamente no hospital pela saída de emergência, usando um jaleco médico. Ele confessou. Perguntei, minha voz quase inaudível. Não completamente, respondeu o delegado, seu tom gentil, quase paternal. Admite ter ido ao hospital, mas nega ter matado o pai. Diz que quando chegou, Geraldo já estava morto, e ele apenas, bem, confirmar. Confirmar, repeti, confusa. Verificar se estava realmente morto, clarificou Assis. Segundo seu depoimento, Dr. Mendes o procurou mais cedo naquela noite, dizendo que havia provas que incriminariam você no desvio de fundos da empresa. Disse que a única forma de protegê-la seria convencer Geraldo a desistir da interdição. Fechei os olhos, visualizando a cena. Rodrigo, manipulado, indo confrontar o pai, apenas para encontrá-lo. Então quem matou Geraldo? As evidências apontam para Mendes. Encontramos o veneno em sua casa, junto com luvas contendo resíduos da mesma substância. A gravação que Vitória fez é bastante incriminadora. Ele praticamente confessa ter planejado o homicídio. E meu filho? O que acontecerá com ele? Tecnicamente, ele obstruiu a justiça ao não relatar imediatamente o que viu. Mas considerando as circunstâncias, bem, o juiz provavelmente será compreensivo. Saí da delegacia sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Rodrigo estava detido temporariamente, recusando-se a falar com advogados ou mesmo comigo. A vergonha pelo que havia feito, ou deixado de fazer, o consumia. Em casa, encontrei Vitória e Miguel me esperando. Após o funeral, havíamos estabelecido uma trégua cautelosa que lentamente evoluía para uma aliança. Como foi? Perguntou ela, oferecendo-me uma xícara de chá. Difícil, respondi sinceramente. Rodrigo está se culpando. Acha que ao não chamar imediatamente a polícia, tornou-se cúmplice de Mendes. Ele estava tentando proteger você, observou Vitória. Ironicamente, acabou protegendo o verdadeiro assassino. Miguel brincava silenciosamente no canto da sala, desenhando o que parecia ser uma grande árvore com muitas pessoas ao redor. Uma árvore genealógica improvisada, percebi. O que faremos agora? Perguntei, observando o menino. Com o testamento de Augusto, tudo muda. Você é legalmente herdeira de 40% da fortuna original. E você, respondeu Vitória, como esposa de Geraldo por 30 anos, tem direito à metade dos outros 40% que pertenciam a ele. Isso nos torna sócias, constatei, a ironia não passando despercebida. Parceiras, corrigiu ela suavemente. Duas mulheres enganadas pelo mesmo homem, agora responsáveis por consertar o estrago que ele causou. Naquela noite, tomei uma decisão. Não permitiria que mais uma geração fosse destruída pela ganância e pelos segredos dos Rangel. Na manhã seguinte, compareci ao tribunal para a audiência preliminar de Rodrigo. Para surpresa de todos, solicitei permissão para falar. Meritíssimo, comecei, minha voz firme apesar do nervosismo. Meu filho cometeu um erro de julgamento em um momento de extremo estresse emocional. Ele encontrou seu pai morto, foi manipulado por um homem que se aproveitou de sua vulnerabilidade, e tomou uma decisão equivocada. Mas não é um criminoso. O juiz me observava atentamente enquanto eu continuava. Como mãe, sei que a pior punição para Rodrigo já está acontecendo, a culpa que ele sente. Como cidadã, entendo que a justiça precisa ser feita. Mas peço que considere que meu filho foi mais uma vítima em uma trama que começou muito antes dele nascer. Olhei diretamente para Rodrigo, que mantinha a cabeça baixa, envergonhado. Se alguém deve ser responsabilizado pelos erros dos Rangel, que seja eu. Estou disposta a assumir qualquer condição que o tribunal estabeleça para garantir que meu filho tenha a chance de reconstruir sua vida. O juiz considerou por longos momentos antes de anunciar. O tribunal reconhece as circunstâncias extraordinárias deste caso. O réu Rodrigo Rangel será liberado sob fiança, com as seguintes condições: apresentação quinzenal à justiça, proibição de deixar o país, e cumprimento de 800 horas de serviço comunitário em uma instituição para crianças órfãs. Quando Rodrigo foi liberado, abracei-o longamente no corredor do tribunal. Ele chorava como não o via chorar desde criança. Me perdoa, mãe, soluçou ele. Fui tão idiota, tão cego. Você foi manipulado a vida toda, filho, respondi,
segurando seu rosto entre minhas mãos. Por um mestre da manipulação. O importante é o que faremos agora. Como posso consertar isso? Perguntou ele, desesperado. Começando de novo. Sendo o homem que sei que você pode ser, não o que seu pai queria que fosse. Nas semanas seguintes, uma transformação começou a ocorrer. Usando o testamento de Augusto Rangel como base legal, iniciamos a reestruturação completa dos negócios da família. Vitória e eu, antes adversárias, tornamo-nos parceiras improváveis. Ela trazia a visão empresarial que eu nunca desenvolvi. Eu contribuía com a experiência social e o conhecimento das tradições familiares. Rodrigo, cumprindo suas horas comunitárias, descobriu uma vocação inesperada trabalhando com crianças órfãs. Aos poucos, o jovem arrogante e ambicioso que Geraldo moldara dava lugar a um homem sensível e determinado a fazer diferença. Miguel, que inicialmente me via com desconfiança, começou a me chamar de vovó Jurema, um título que me enchia de uma alegria agridoce. Um mês após a audiência de Rodrigo, visitamos juntos o túmulo de Geraldo. Não por luto ou arrependimento, mas por encerramento. Sabe o que é mais triste, mãe? Disse Rodrigo, olhando para a lápide simples. Ele nunca precisou mentir ou manipular. Tinha talento genuíno para os negócios, poderia ter construído algo honesto. Seu pai era produto de seu próprio pai, respondi. E de uma sociedade que valoriza resultados acima de métodos. A verdadeira tragédia é que ele nunca conheceu amor incondicional. Como o seu por mim. Rodrigo sorriu tristemente. Mesmo depois de tudo que fiz. Exatamente como o meu por você, confirmei, segurando sua mão. Amor que não depende de sucesso, obediência ou perfeição. Ao sairmos do cemitério, Vitória nos esperava no carro com Miguel. Uma imagem improvável, a ex-amante e a viúva, unidas por um propósito maior que a dor que compartilhavam. Prontos para a reunião com os acionistas? Perguntou ela. Prontos, respondemos em uníssono. Aquela seria a reunião em que anunciaríamos publicamente a transformação do Grupo Rangel. O fim dos negócios obscuros, o início de uma nova era de transparência. E, mais importante, a criação da Fundação Helena Clarice, destinada a apoiar mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade. No caminho, Miguel dormiu no banco traseiro, sua cabeça apoiada no ombro de Rodrigo. Observando aquela cena, o filho legítimo de Geraldo cuidando do filho ilegítimo, percebi que a verdadeira herança não estava nos bens materiais, mas na chance de quebrar ciclos de dor e mentiras. A superação não significava esquecer o passado, mas usá-lo como fundamento para construir algo melhor. Algo digno das mulheres que haviam sido silenciadas por tanto tempo. Helena, Clarice, de certa forma, eu mesma. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, senti uma paz que não experimentava há décadas. Não era o final feliz dos contos de fadas, mas um recomeço honesto. E talvez isso fosse ainda mais valioso. O salão de eventos do grande hotel estava lotado. Acionistas, parceiros comerciais, jornalistas e curiosos, todos queriam testemunhar o anúncio oficial da reestruturação do Grupo Rangel após o escândalo que ocupará as manchetes nacionais por semanas. No palco, atrás de uma longa mesa, estávamos Vitória, Rodrigo e eu. Uma formação improvável que ainda causava burburinho. A ex-amante, o filho e a viúva, unidos em um propósito comum. Senhoras e senhores, iniciei, minha voz amplificada pelos microfones, agradeço a presença de todos nesta tarde histórica. O Grupo Rangel tem uma tradição de 60 anos no mercado brasileiro. E, felizmente, parte dessa história foi construída sobre fundamentos questionáveis. Olhei para os rostos atentos na plateia, alguns apreensivos, outros curiosos, poucos genuinamente apoiadores. Hoje não estamos aqui apenas para anunciar mudanças administrativas, mas para reconhecer erros do passado e traçar um novo caminho para o futuro. Passei a palavra para a Vitória, que assumiu o microfone com a elegância que sempre a caracterizou. Como muitos já sabem através da imprensa, sou filha biológica de Augusto Rangel, fundador deste grupo. Minha existência foi escondida por décadas, parte de um padrão de segredos e manipulações que definiu a gestão anterior. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para algumas das figuras mais antigas associadas ao grupo, homens que provavelmente conheciam a verdade há anos e optaram pelo silêncio cúmplice. O testamento original de Augusto Rangel foi validado pelo tribunal na semana passada, reconhecendo meu direito a 40% do patrimônio original.
Este não é um triunfo pessoal, mas o reconhecimento de uma injustiça histórica que afetou não apenas a mim, mas a muitas outras pessoas. Foi a vez de Rodrigo, visivelmente nervoso, mas determinado. Como advogado e membro da família Rangel, tenho a responsabilidade de garantir que os erros do passado não se repitam. As investigações internas que conduzimos nos últimos meses revelaram práticas comerciais questionáveis, evasão fiscal e diversos conflitos de interesse. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns acionistas se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Todos os documentos foram entregues às autoridades competentes, continuou Rodrigo. Estamos cooperando plenamente com as investigações e preparados para arcar com as consequências legais e financeiras desses atos. Retomei o microfone, sentindo o peso do momento. A partir de hoje, o Grupo Rangel será administrado por um conselho gestor independente, supervisionado por mim e pela senhora Vitória Campos. Nossa primeira ação será a criação da Fundação Helena Clarice, dedicada ao apoio de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Enquanto eu falava, notei movimento no fundo do salão. 2 homens de terno escuro entravam discretamente, aproximando-se dos seguranças na lateral. Reconheci um deles, o delegado Assis. Destinaremos inicialmente 20% dos lucros anuais do grupo para essa fundação, continuei, mantendo a compostura apesar da crescente tensão que sentia. Além disso, estamos implementando um programa de compliance rigoroso e transparente. Foi quando a porta dos fundos abriu-se com estrondo. Dr. Mendes, algemado e escoltado por policiais, entrou no salão. Seu rosto, antes sempre composto, agora estava contorcido de raiva. Mentirosas, gritou ele, apontando para mim e Vitória. Elas estão roubando a empresa. Geraldo nunca aprovaria isso. Seguranças tentaram contê-lo, mas ele continuou. Rodrigo matou o próprio pai. Perguntem a ele. Perguntem onde ele estava na noite do crime. Um caos momentâneo se instalou. Jornalistas disparavam flashes, acionistas levantavam-se confusos, vozes alarmadas ecoavam pelo salão. Olhei para Rodrigo, que parecia prestes a desmoronar. Foi Vitória quem tomou a iniciativa, levantando-se e falando com voz firme ao microfone. Dr. Mendes foi indiciado pelo assassinato de Geraldo Rangel. As provas são conclusivas. Sua presença aqui é completamente inapropriada e suas acusações são tentativas desesperadas de desviar a atenção de seus próprios crimes. O delegado Assis finalmente alcançou Mendes, ordenando que os policiais o retirassem do local. Peço desculpas pela interrupção, disse ele ao público. Dr. Mendes deveria estar em custódia aguardando o julgamento. Aparentemente, conseguiu convencer um oficial inexperiente a trazê-lo aqui sob o falso pretexto de buscar documentos importantes para sua defesa. Quando os policiais arrastavam Mendes para fora, ele fez um último esforço desesperado. Perguntem sobre o dinheiro nas Ilhas Cayman. Perguntem quem autorizou as transferências. Perguntem a Jurema sobre as assinaturas falsificadas. A porta se fechou atrás dele, mas suas palavras pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Os olhares voltaram-se para mim, expectantes, questionadores. Naquele momento, percebi que havia chegado a hora da verdade final, não apenas sobre Geraldo ou Mendes, mas sobre mim mesma. Senhoras e senhores, falei, minha voz agora mais baixa, mais pessoal. O Dr. Mendes está parcialmente correto. Existem contas nas Ilhas Cayman. Existem assinaturas falsificadas. A diferença é que não fui eu quem as falsificou, foi Geraldo, usando meu nome por anos. Peguei uma pasta sobre a mesa e mostrei os documentos que havia compilado meticulosamente. Durante anos, Geraldo usou meu nome para operações duvidosas. Inicialmente, com meu conhecimento limitado e consentimento baseado em informações incompletas. Posteriormente, com assinaturas forjadas. Um silêncio absoluto dominava o salão agora. Não estou me eximindo de responsabilidade. Como esposa e acionista, deveria ter sido mais diligente, mais questionadora. Minha omissão me torna parte do problema que agora tentamos resolver. Olhei diretamente para Rodrigo, cuja expressão mostrava uma mistura de admiração e preocupação. Quanto à acusação contra meu filho, Rodrigo esteve no hospital na noite da morte de seu pai. Isso é fato comprovado. Mas chegou depois que Geraldo já havia sido assassinado, manipulado por Mendes para criar uma falsa narrativa de culpa. Rodrigo levantou-se, juntando-se a mim.
Cometi um erro grave ao não relatar imediatamente o que vi. Sua voz tremia ligeiramente. Estou arcando com as consequências legais desse erro, cumprindo as medidas determinadas pela justiça. Vitória completou o trio, ficando ao meu outro lado. Nenhum de nós é perfeito ou inocente nesta história. Todos cometemos erros, alguns por ação, outros por omissão. O que define nosso caráter não são nossos erros, mas como escolhemos corrigi-los. Os três, lado a lado, apresentávamos uma frente unida que semanas antes teria parecido impossível. É por isso, concluí, que além das mudanças já anunciadas, estamos estabelecendo um fundo de compensação para qualquer pessoa ou entidade que tenha sido prejudicada pelas práticas antiéticas do Grupo Rangel no passado. Um dos acionistas mais antigos, seu Alencar, levantou-se. E quanto aos nossos investimentos? Nossas ações. As ações sofrerão uma desvalorização temporária, sem dúvida, respondeu Vitória com honestidade. Mas acreditamos que, a longo prazo, uma empresa ética e transparente será mais valiosa e sustentável. Quem garante que vocês três, com toda essa história de traições e segredos, são as pessoas adequadas para liderar essa transformação? Questionou outro acionista. Foi Rodrigo quem respondeu. Ninguém melhor para consertar algo do que quem conhece exatamente como e por que foi quebrado. Não pedimos confiança cega. Pedimos a oportunidade de provar, com ações concretas, que aprendemos com os erros do passado. A reunião continuou por mais 2 horas. Perguntas difíceis, discussões acaloradas, decisões complexas. No final, uma votação. 62% dos acionistas apoiaram o novo plano de gestão. Não era unanimidade, mas era suficiente. Ao sairmos do hotel, encontramos Miguel esperando com Dona Zuleide na recepção. O menino correu para abraçar Vitória, depois estendeu os braços para mim, um gesto que aqueceu meu coração. Como foi? Perguntou Zuleide. Difícil, respondeu Vitória. Mas necessário. E agora? A pergunta pairava no ar, carregada de expectativa. Olhei para aquele grupo improvável que havia se tornado minha nova família. Vitória, a mulher que um dia odiei e agora respeitava profundamente. Rodrigo, meu filho que havia enfrentado seus próprios demônios e estava emergindo mais forte. Miguel, a criança inocente que nos conectava a todos. E Zuleide, que representava a sabedoria e a aceitação que eu ainda lutava para alcançar. Agora, respondi, escrevemos um novo capítulo. Não apenas para os negócios, mas para nossa família. Enquanto caminhávamos para fora, repórteres nos cercaram, bombardeando-nos com perguntas. Vitória e Rodrigo assumiram o papel de porta-vozes, enquanto eu segurava a mão de Miguel. O menino olhou para mim, seus olhos, tão parecidos com os de Geraldo, brilhando de curiosidade. Vovó Jurema, ele perguntou com a inocência de seus 5 anos, por que todos estão tão interessados em nossa família? Porque nossa história é complicada, querido, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Cheia de erros e segundas chances. Como nas histórias que mamãe me conta antes de dormir. Sim, sorri, mas com uma diferença importante. Qual? Em nossa história, não sabemos ainda qual será o final. Estamos escrevendo juntos, todos os dias. Miguel pareceu ponderar profundamente sobre isso antes de responder com a sabedoria surpreendente que às vezes as crianças possuem. Acho que vai ser um final feliz. Não como nos contos de fadas, mas feliz do jeito que as coisas reais podem ser. Apertei sua mão, emocionada com aquela perspectiva simples e profunda. Talvez ele estivesse certo. Talvez a felicidade real não estivesse na perfeição, mas na honestidade. Não na ausência de problemas, mas na coragem de enfrentá-los juntos. Enquanto entrávamos no carro, deixando para trás o burburinho da imprensa e a tensão da reunião, senti uma certeza crescer dentro de mim. O verdadeiro testamento que Geraldo havia deixado não era um documento legal, mas uma lição sobre como não viver. E nós, os sobreviventes de sua manipulação, estávamos finalmente livres para escrever nosso próprio legado. 2 anos depois. A casa à beira-mar em Santos brilhava sob o sol de dezembro. Guirlandas discretas decoravam as janelas, e um grande pinheiro natural dominava a sala de estar espaçosa. Não era uma mansão ostentosa como as que os Rangel costumavam possuir, mas uma residência aconchegante e elegante, com vista para o oceano. Na varanda ampla, observei Miguel, agora com 7 anos, brincando na areia com seu novo cachorro,
um vira-lata caramelo adotado do abrigo que a Fundação Helena Clarice havia inaugurado no mês anterior. Ele está tão grande, comentou Vitória, juntando-se a mim com 2 taças de vinho branco gelado. E feliz. Genuinamente feliz. Aceitei a taça, agradecendo com um sorriso. Nossa relação, antes impensável, havia evoluído para uma amizade sólida baseada no respeito mútuo e em um objetivo comum: proteger Miguel e construir algo positivo a partir das ruínas deixadas por Geraldo. Os convidados começarão a chegar em 1 hora, lembrou Vitória, consultando seu relógio. Rodrigo ligou dizendo que está saindo de São Paulo agora. Trânsito pesado na rodovia. E como está Mariana? Perguntei sobre a namorada de Rodrigo, uma psicóloga que ele conhecera durante seu trabalho comunitário com crianças órfãs. Ansiosa para nos contar algo importante, aparentemente Vitória sorriu com cumplicidade. Rodrigo mencionou uma surpresa. Você acha que? Um noivado? Muito provavelmente. Ela tem sido a âncora dele durante todo este processo. Suspirei, sentindo uma mistura de alegria e nostalgia. Meu filho havia encontrado alguém que o amava pelo que ele era, não pelo sobrenome Rangel ou pelo que poderia proporcionar materialmente. Muito havia mudado nos 2 anos desde o funeral fatídico e a reunião turbulenta que o seguiu. O Grupo Rangel, agora renomeado como Nova Aurora Investimentos, havia se transformado em um exemplo de governança corporativa e responsabilidade social. A transição não fora fácil, perdemos acionistas conservadores, enfrentamos processos, pagamos multas substanciais e vimos o valor de mercado da empresa cair significativamente antes de começar a se recuperar. Dr. Mendes havia sido condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de Geraldo e diversos crimes financeiros. Durante o julgamento, revelou-se que ele planejava incriminar Rodrigo pelo crime, criando um cenário onde eu, supostamente enlouquecida pelo abandono, havia manipulado meu filho para matar o pai. Um plano tortuoso que felizmente nunca se concretizou. O serviço comunitário de Rodrigo transformou-se em vocação. Após cumprir suas horas obrigatórias, decidiu permanecer como voluntário e eventualmente juntou-se ao conselho diretor da fundação, usando sua formação jurídica para defender os direitos de mulheres e crianças vulneráveis. Vitória surpreendeu a todos ao revelar um talento natural para a gestão de negócios. Com sua liderança, a Nova Aurora diversificou investimentos para setores sustentáveis e socialmente responsáveis, recuperando gradualmente a confiança do mercado. Quanto a mim, após décadas como a esposa silenciosa e submissa, encontrei minha voz. Comecei a escrever um livro sobre minha experiência, não como exposição sensacionalista, mas como reflexão sobre as armadilhas do silêncio e a importância da autonomia feminina em relacionamentos desiguais. Para minha surpresa, descobri que minhas palavras ressoavam com muitas outras mulheres em situações semelhantes. A campainha tocou, tirando-me de minhas reflexões. Nossos primeiros convidados haviam chegado, Dona Zuleide e seu Gustavo, que para surpresa de todos haviam desenvolvido uma afeição mútua que evoluíra para um relacionamento discreto e terno. Feliz Natal, queridas! Zuleide nos abraçou calorosamente, enquanto Gustavo, apoiado em sua bengala, trazia um saco cheio de presentes para Miguel. Aos poucos, a casa encheu-se. Berenice chegou com seu novo assistente, um jovem contador que ela estava mentorando. Dr. Peixoto trouxe sua esposa e filhos. Carla, a ex-secretária cuja coragem em me entregar o pendrive havia sido crucial, agora ocupava uma posição de confiança na fundação. Rodrigo e Mariana foram os últimos a chegar, ambos radiantes, de mãos dadas. Desculpem o atraso, Rodrigo beijou minha bochecha e abraçou Vitória. O trânsito estava impossível. E tivemos que fazer uma parada especial, acrescentou Mariana, mostrando um pequeno anel de noivado em sua mão esquerda. Abraços, congratulações, taças erguidas em celebração. Uma felicidade simples e genuína que parecia um milagre após tanto sofrimento. Quando todos estavam servidos e acomodados, Rodrigo pediu um momento de atenção. Antes de iniciarmos oficialmente nossa ceia de Natal, quero propor um brinde. Não apenas ao futuro que Mariana e eu estamos começando a construir, mas a todos vocês que tornaram esse recomeço possível. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos brilhando de emoção. Principalmente a você, mãe, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu havia desistido de mim mesmo. Depois voltou-se para a Vitória. E a você, que poderia ter escolhido o caminho da vingança, mas optou pela reconciliação. Por fim, incluiu todos com um gesto amplo.
A família não é definida apenas pelo sangue, mas pelas pessoas que escolhemos manter em nossas vidas, aquelas que nos apoiam e nos fazem querer ser melhores. Vocês são nossa família. Miguel, que havia escutado atentamente, acrescentou com sua espontaneidade infantil. E ao vovô Geraldo também. Um silêncio momentâneo caiu sobre a sala. O nome de Geraldo raramente era mencionado em nossas reuniões. Foi Vitória quem respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Sim, Miguel. Ao seu pai também. Porque sem os erros dele, não teríamos aprendido as lições que nos trouxeram até aqui. Rodrigo ergueu sua taça. A memória de todos que vieram antes de nós, os bons e os ruins, os justos e os falhos. Porque todos fazem parte da nossa história. Ergui minha taça, encontrando os olhares de cada pessoa naquela sala. Pessoas que 2 anos antes seriam improváveis aliados, agora unidos como uma família escolhida. A verdade, propus, que mesmo dolorosa, é sempre o caminho para a liberdade. Após a ceia e a troca de presentes, encontrei um momento para ficar sozinha na varanda, contemplando o oceano sob o luar. A brisa marinha trazia o cheiro de sal e novas possibilidades. Tirei do bolso um pequeno envelope que havia guardado por meses. Dentro, a última carta que encontrei entre os pertences de Geraldo após sua morte. Uma carta endereçada a mim, mas nunca enviada, datada de uma semana antes de seu assassinato. Com mãos levemente trêmulas, reli as palavras que ainda me desconcertavam. Jurema. Quando ler isto, provavelmente já será tarde demais para nós. Tarde demais para pedidos de perdão ou explicações que justifiquem décadas de mentiras. Não direi que te amei como merecia ser amada. Não insultarei sua inteligência com falsas declarações agora. Mas reconheço, talvez tarde demais, que você foi a única pessoa em minha vida que me amou incondicionalmente, sem esperar nada em troca além de respeito, algo que nunca lhe dei adequadamente. Tornei-me meu pai, apesar de jurar que seria diferente. Repeti seus erros e criei novos. A verdade que você descobriu sobre Vitória me destruiu não porque me importo com o escândalo, mas porque finalmente tive que encarar o que me tornei. Não espero seu perdão. Não o mereço. Mas quero que saiba que, à minha maneira distorcida, sempre admirei sua força silenciosa. A mesma força que agora você usa contra mim, com toda a razão. Qualquer que seja o resultado desta guerra que iniciamos, espero que você encontre a paz que nunca pude lhe dar. E que Rodrigo se torne um homem melhor do que eu jamais fui. Geraldo. Dobrei a carta cuidadosamente, sentindo não raiva ou tristeza, mas uma estranha paz. Geraldo nunca teve a coragem de me entregar essa carta em vida. Nunca encontrou forças para quebrar o ciclo de manipulação e mentiras que definia sua existência. Tudo bem, mãe. Virei-me para encontrar Rodrigo na porta da varanda, observando-me com preocupação. Tudo bem, filho, respondi com sinceridade. Apenas refletido sobre a jornada que nos trouxe até aqui. Ele se aproximou, olhando para o oceano ao meu lado. Às vezes me pergunto, se pai ainda estivesse vivo, se poderíamos ter nos reconciliado de alguma forma. Talvez, respondi, guardando a carta no bolso. Mas a vida raramente nos oferece resoluções perfeitas. Apenas oportunidades para fazermos melhor na próxima vez. Como você consegue não guardar raiva depois de tudo? Sorri, tocando o rosto do meu filho, o homem bom que ele havia se tornado apesar de tudo. Raiva é um fardo pesado demais para carregar pelo resto da vida. Prefiro o perdão. Não por Geraldo, mas por mim mesma. Do interior da casa, ouvimos risadas, Miguel provavelmente encantando todos com sua energia inesgotável. Vitória chamou nossos nomes, anunciando que era hora da sobremesa. Vamos, convidou Rodrigo, oferecendo seu braço. Antes de entrar, lancei um último olhar para o oceano infinito, imaginando por um momento que teria sido se Geraldo houvesse encontrado a coragem de entregar aquela carta, de buscar redenção em vida, não apenas em palavras escritas e nunca compartilhadas. Mas a vida não é feita de ICs. É construída com as escolhas que fazemos a cada dia, com as verdades que decidimos encarar, com as pessoas que escolhemos amar apesar de suas falhas. No funeral do meu marido, quando o advogado anunciou que a amante herdaria tudo, quando meu filho a abraçou chamando-a de mãe, eu apenas sorri e tirei o verdadeiro testamento. Não um documento legal, mas a determinação de reescrever nossa história, transformando traição em reconciliação, vingança em justiça, e por fim, dor em paz. Entrando na sala iluminada,
Repleta de rostos sorridentes e corações sinceros, percebi que, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, havíamos finalmente encontrado o maior tesouro que Geraldo jamais poderia ter nos deixado: a verdade que nos libertou para criar nossa própria definição de família. E isso, mais que qualquer herança material, era o verdadeiro legado que passaríamos adiante.